Lição 5 da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Vamos lá. O tema é flexão. Afinal, o que vem a ser flexão? Então, flexão é a propriedade que tem certas classes de palavras. A classe dos substantivos, a dos adjetivos, a dos pronomes e a dos verbos. De sofrer a alteração na parte final, isto é, na última sílaba. Quando se diz que uma palavra é variável, entende-se que a palavra tem terminações diferentes. Quando se diz que uma palavra é invariável, entende-se que não sofre nenhuma alteração. Então, quando se diz que uma palavra é invariável, entende-se que não sofre nenhuma alteração. Então, existem palavras variáveis, palavras invariáveis. Nas palavras variáveis, dá-se o nome desinência à parte final flexível. Podemos definir desinência, então, como a parte final variável de uma palavra, através da qual é indicada a relação gramatical entre essa e outras palavras. Dá-se o nome de tema ou radical a parte que resta da palavra, tirando-se a desinência. Então, nós temos aqui a desinência, que é a parte final da palavra, e o tema, que é o radical da palavra, ou seja, a parte anterior que não muda. Na palavra estudioso, a desinência é o final, porque pode ser mudado para a estudiosa, para os estudiosos, para as estudiosas. O restante, estudios, vem a ser o tema ou o radical da palavra. Compare-se a desinência com a ponta de uma lapiseira. As pontas podem ser trocadas, ao passo que a lapiseira é sempre a mesma. As pontas vêm a ser as desinências, a lapiseira vem a ser o radical. Como se descobre o radical de uma palavra latina? Bom, descobre-se praticamente tirando-se fora a desinência do genitivo singular. Ó, gente, isso aqui é de extrema importância. Isso aqui vai ser importante para depois a gente descobrir qual que é o tipo de declinação que vai ter a palavra em latim. Então, isso aqui é de grande importância para quem está estudando latim. 33. Sabe já o aluno que vem a ser caso? Estudamos na lição 1. Sabe também o que vem a ser flexão. Deve, portanto, compreender o que vem a ser flexão de caso. Variação que sofre a palavra na desinência de acordo com a função que exerce na oração. Vamos entender isso aqui. Vimos na lição 1 que existem 6 casos em latim. Devemos saber agora que os substantivos em latim distribuem-se em 5 grupos, isto é, nem todos os substantivos em latim terminam da mesma maneira. Cada grupo de casos, ou seja, cada grupo de flexões, recebe o nome declinação. Declinação é, portanto, o conjunto de flexões de determinado grupo de substantivos. Então, vamos entender isso daqui. Uma vez que existem 5 grupos de flexões, também existem 5 declinações que recebem por nome um número ordinal. Então, primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação, quarta declinação, quinta declinação. Todas as declinações possuem singular e plural. Há, portanto, 6 casos para o singular e 6 para o plural. Ao todo são 12 flexões. Então, temos no singular o nominativo, o vocativo, o genitivo, dativo, ablativo, acusativo, e no plural também temos esses 6 casos. Para quem está começando a estudar o latim agora, isso aqui pode parecer um pouco complicado, mas
rapidamente você vai conseguir entender que existem, então, 5 grupos de flexões, onde estão distribuídos os substantivos no latim, né? E essas declinações, elas possuem o singular e o plural. Vamos entender isso aqui. O que é, então, declinar uma palavra em latim? Declinar uma palavra é recitar a palavra em todos os casos, tanto no singular quanto no plural. A ordem dos casos não tem importância. Um aluno pode, num exame, declinar a palavra em qualquer ordem. É necessário que declare, então, caso por caso, qual o que vai dizer. Se é nominativo, se é genitivo, se é acusativo, se é ablativo e etc. Nestas lições, adotaremos sempre a ordem que ficou exposta no parágrafo anterior. Ou seja, essas aqui, né? Nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo, depois na mesma ordem no plural. 38. Quando o substantivo designa ser animado, fácil é dizer se a palavra é do gênero masculino ou feminino. Quando, porém, designa ser inanimado, isto é, coisa, a palavra pode em latim ser masculina ou feminina ou neutra. Como acontece em algumas línguas, né? Em português eu não tenho certeza se existem muitas palavras assim, mas algumas línguas têm, acho que o inglês tem esse caso neutro aqui. Então, o que quer dizer esse neutro? Neutro quer dizer nenhum nem outro, isto é, não é nem masculino nem feminino. Assim, temos a palavra aqui, bellum, que significa guerra, flumen, que significa rio, caput, que significa cabeça. São palavras neutras, com terminações especiais em certos casos, conforme iremos ver. Portanto, em latim, que se considerar o gênero dos substantivos, coisa que iremos estudar quando virmos as declinações. Como descobrir a que declinação pertence um substantivo? Bom, os bons livros de exercícios e os bons dicionários latinos sempre trazem, logo após a palavra, ou o genitivo completo ou algumas letras que indicam o genitivo singular da palavra. Como esse caso é diferente em todas as declinações, serve para especificar a declinação a que pertence a palavra. Eis o genitivo singular das 5 declinações. Então, os bons livros, os dicionários, eles vão trazer a palavra e vão mostrar para você como que aquela palavra ficaria no genitivo. Por que que no genitivo? Porque é sempre o genitivo que diferencia uma palavra da outra. O genitivo ele nunca é igual em nenhuma das declinações, o que não acontece nos outros casos, né? Vamos entender isso aqui, ó, com alguns exemplos que o Napoleão coloca aqui. Se no procurar uma palavra no dicionário encontrarmos roça, roça, rossei, com essa AE aqui no final, saberemos que é da primeira declinação. Que observe que na primeira declinação, o genitivo singular é aqui AE. Então, lá no dicionário, quando você encontrar essa palavra, vai estar escrito desta maneira, né? Roça, vírgula, ou um traço aqui, AE. Isso vai indicar, então, essa terminação aqui, AE, vai indicar que a palavra é da primeira declinação. Saberemos, então, que é da primeira declinação. Agora, se a palavra que procurarmos é fons, fontes, né, como aqui, saberemos, então, que ela é da terceira declinação, porque está aqui, ó, o IS na terceira declinação.
Se a palavra for bellum, belli, saberemos então que ela é da segunda declinação. E assim por diante. Não sei se vai aparecer sempre no dicionário e tal, a palavra e a palavra no caso genitivo, para poder te ajudar a indicar qual que é a declinação a que aquela palavra pertence. E ela sempre vai pertencer àquela mesma declinação, ela nunca vai mudar. De igual maneira, quando lhe perguntarem como é fonte em latim, responda sempre dizendo fons, fontes. Ou seja, é preciso declarar o nominativo e o genitivo, e não somente fons. Ou seja, quando vai se falar de uma palavra em latim, você tem que falar a palavra e tem que falar o genitivo dela. Sempre tem que ser assim. Então, se perguntarem como que é rosa em latim. Então, rosa, rosé. Ou rosa ae, que seria a terminação dela no genitivo. Como já vimos no ponto 32, o que sobra da palavra, tirando-se a desinência do genitivo singular, constitui o radical da palavra. Então, temos aqui, né, esses exemplos aqui, né? O radical de rosa, rosse é ros, de bellum, belli é bel, e aqui nós temos os outros fonte, fontes, eu não sei essa palavra, se é mano ou manus, mas nós encontramos, como sempre, ali pelo genitivo que está aqui, indicado aqui na segunda coluna. E GA. Então, temos aqui o radical da palavra. Basta tirarmos, então, a desinência do genitivo singular. Depois veremos, né, talvez se você ficar curioso, né, que tem palavras também que são irregulares, né, mas são casos especiais que serão estudados à parte. Muito bem, esse daqui foi, então, a lição de número 5. Temos aí um questionário com 15 questões. Para a próxima semana, se Deus quiser, a gente se encontrar aqui, como de costume. Obrigado.